Gente, estamos aqui no centro da cidade, numa praça movimentada, pertinho da entrada do metrô, um lugar barulhento, né? E hoje a gente veio até aqui para falar de poesia. Muita gente vai pensar que eu estou no lugar errado, né? Que eu deveria estar sentada num café, silencioso, calmo, para falar disso. Que nada, a poesia hoje em dia ela acontece em qualquer lugar. E você vai entender por quê. Assim que os nossos poetas chegarem... Onde mora aquela preta? Aquela que conta histórias de uma África cravada, no meio de São João da Chapada. Um quilombo, cabaça de cuia cheia de café coado na cozinha de Dona Miúda Grande, de braço taluda e força na cacunda, de tanto carregar sapê, de voltar do garimpo sem pedra, sem permissão do governo, vai entender por quê? A primeira coisa que eu queria entender, assim, o que é poesia? Tecnicamente falando, assim, né? Para um texto ser considerado poesia, o que ele tem que ter? Então, para academia tem esse lugar, tem o lugar da métrica, tem vários outros Tem mais pontos, regras, né? Sim. que vão se encontrar, mas basicamente poesia é aquilo que se escreve em verso. Nós só temos dois tipos de escrita, né? Em prosa e verso. Prosa, um texto corrido, né? Um discurso corrido. Em verso é o poema, né? A poesia pode estar no poema e pode estar também na prosa. A poesia, então, é algo que transita, né? A poesia, ela é um instinto máximo. O poema é o que se escreve em verso. A poesia está além disso. Eu já não tenho certeza se quando saio de casa vou voltar. Bala perdida encontrada, tem cor, endereço e sabe onde matar. Se eu pudesse eu livrava quebrada de toda maldade e rancor. E no coração do menor, com grito de paz eu colocava amor. Favela favela favela, eu não sei quem veio primeiro, se foi eu, favela favela, mas o meu coração ela quem tem a terra. Agora, emocionalmente falando, o que é poesia? É um instrumento de mudança de vidas, com certeza. Mudou a mim e eu já vi mudar de várias pessoas perto. Eu acho que a poesia é muita salvação, sabe? Tanto quanto pro poeta, quanto pra quem tá te ouvindo. A poesia mudou muito a minha vida, quando comecei a escrever, porque eu me encontrei muito, tanto com as pessoas, de forma de ver o mundo, de forma de se encontrar, de se entender, como pra ver a cidade, ver o outro. Tem gente que ainda não entendeu, mas o direito de ser livre é do católico, do espírita, do evangélico, do umbandista, do budista, do candomblé, do judeu, do protestante e também do ateu. Que toda dama seja da noite, que todo homem que quiser seja dama da noite, que ser uma dama da noite deixe um dia de ser um açoite, que todo o egoísmo seja extinguido e o único eu que sobreviva seja o eu lírico. Pois será nesse dia que as pessoas vão entender que ter paz interior é ser rico. O que é slam e o que é sarau, né? Pra quem não conhece. O modernismo já toma o sarau como lugar da palavra, né? Desse encontro de poetas, onde se fala um texto, onde se declama um texto, né? Pode ser lido ou recitado. E esse sarau que a gente conhece, que é um sarau marginal, né? A partir da década de 90, vem com esse estímulo de se encontrar em outros lugares, né? Que não só numa galeria, que não só numa academia mineira brasileira de letras, ou esses espaços que não são institucionalizados pela palavra, né? Então é o bar, é a rua, é a praça. Vamos tentar fazer uma coisa, a gente está em frente a um ponto de ônibus aqui, que tem algumas pessoas, quem sabe a gente não doa uma poesia para elas, para ver o que vai rolar? Vocês topam? Vai. Eu topo. Bora. Vivi 12 anos da minha vida numa prisão. Quer dizer, escola. Vocês já pararam pra pensar como que as escolas se assemelham ao sistema carcerário? É só punição, suspensão, detenção, ocorrência. Nos ensinam até a famosa obediência, mas ai, se um de nós resolve questionar essa hierarquia, porque essas paredes arcaicas não têm força pra suportar o nosso grito de rebeldia, já bateu o sinal e você tá atrasado. Mas professor, é porque eu trabalho e perdi o horário.
A partir de 2014, aqui em Minas, a gente começa com o Slam Clube da Luta, que é uma competição de poesia falada. As pessoas vão para competir, qualquer pessoa pode competir, desde que ela tenha 3 poemas de até 3 minutos recitados. Ela não pode usar figurino, elemento de cena ou acompanhamento musical. E aí ela recita e tem notas de jurados que são escolhidos na hora, no momento do jogo. É só no gogó ali. E tem que ser poesia autoral, ou seja, Poesia você que tem autoral. que ter escrito, né? E aí tem que ter uma técnica vocal, um ensaio para se recitar poesia, assim? É legal? Muitos têm e vão para competição por isso, né? Porque é uma competição, eu sempre falo. Em poesia não se compete, mas em si compete. Então muita gente vai treinar, mas muita gente vai para compartilhar e é a celebração que a gente faz também. Mas olha, mãe, vamos virar esse jogo. Olha eu aqui, tô formada. O filho da patroa também formou comigo. Riu de mim e disse que as minhas cotas não valiam nada. Logo ele que entrou pra faculdade pedindo cola pra filha da empregada. O slam, qualquer pessoa pode participar? Se eu quiser ir lá, por exemplo, participar, posso? Qualquer pessoa pode Preciso participar. ter livro publicado, Não. nada disso. Então é mais democrático, né? Sim. Então deve ter gente que vai às vezes para perder a timidez, gente que, né, assim, por vários motivos. Sim. Entendi. Os orelhões cochicham para as árvores que, antiquados, escorados em postes, sofrem da inutilidade de suas parafernálias. Essa hora da apresentação é onde o poeta coloca a personalidade dele na sua arte. Opa. Ele coloca tudo de si e tenta passar a mensagem dele da maneira que Esperar. Só tô faltando um dente e meio, mas tô pela ordem. Um dente e meio, né, velho? Pode crer. Depois saiu pra cantar, vadiar, manifestejar noutras quebradas. A Aurora empoderada respondeu a cantada do macho sem sentido figurativo, boicotou até o ônibus heteronormativo pra voltar pra casa só quando quisesse, nunca quando fosse mandada. Mandala das ruas e vielas, onde o seu black ilumina as ruas e favelas. Onde mora aquela preta que fez turbante bordô, mandinga nagô, poema griot e ensinou as meninas a serem afro-líricas. A gente tem essa imagem que o poeta escreve na tristeza, trancado no quarto. Mas é assim? Eu acho que eu escrevo muito no ônibus, eu escrevo muito andando pela cidade, tô andando, aí eu começo a observar. Sério, você anda com caderninho, caneta? Ando, Assim? É? tá na minha bolsa, tá sempre comigo. É meio que no fechado. caos, né? É, eu acho que é bem isso. Os carros explodidos crescem mais que a horta dos gatos. Os afrontosos percorrem as varinhas e mijam em cebolinhas, alfaces e minguadas hortelãs enroladas em ervas daninhas, enquanto preso em algum canto o cachorro late e relate. Eu comecei a escrever porque quando minha mãe brigava comigo, o castigo dela era não falar comigo. Ela me deixava sozinha, assim, porque eu gosto muito dela. E aí eu começava a escrever carta pra minha mãe, desde os 8 anos de idade, pedindo desculpa, fazia desenho, fazia poema. Eu preciso que todo mundo na minha volta esteja feliz para que eu consiga escrever alguma coisa. Já outros, na dor. Eu escrevo muito pra desabafar, sabe? Que tem coisas que, por mais que eu converse, eu acho que a escrita é uma coisa muito íntima, sabe? Muitos estão acostumados a serem escravizados, continuam alienados, vendo na televisão que a nossa luta é invasão. Somos combatidos com repressão, isso tudo porque eles se importam com a nossa educação. Mas eu vim pra deixar avisado que os secundaristas são revolucionários. Vocês ainda não viram nem a metade da força que tem esse jovem do caralho. A gente tá entrevistando essa poeta aqui, e aí ela tem esse jeito diferente aí de recitar. Eu vi que você tava prestando atenção, né? Bacana demais, lindo, perfeito. É isso mesmo, o mundo tá precisando de vozes como a dela. Oh, Obrigada. se identificou com o que ela falou? Com certeza, principalmente na parte do racismo, né? Parabéns, com certeza o mundo precisa dessa voz, da nossa voz, da gente poder gritar mais e mais, né? Poesia falada, a performance, ela ganha outros sentidos. Então, quando você vê no sarau, no slam, alguém falando, e aí depois você compra o livro, você não leva toda aquela impressão para casa. A performance é um híbrido, né? Moça, tudo bom? Podemos conversar com você? A gente tá hoje entrevistando essa poeta aqui, ó. Ô Francisco, já tô aqui te esperando, tá? Bom demais. Pode vir, Francisco. Tem até música aqui, né? Te esperando. O meu feminismo não se encontra na favela. Então, hoje em dia, vocês batalham, não é pra compre meu livro, é vá no meu slam, no sarau, é mais por aí? É, me chama para dar uma oficina, Diferente. porque esse encontro é que faz Entendi. a maior parte da Diálogo. profissão do poeta, o diálogo.
o encontro. Eu trabalho para mim, tanto para os outros, porque quando eu recito uma poesia, nesse lugar tem 10 pessoas, e se uma pessoa consegue entender, eu acho que o meu trabalho está feito. Já tiveram mulheres que choraram assim na minha frente, aí eu tô recitando, eu vejo uma pessoa chorando, aí eu recito chorando junto. Não pense em me dizer que a luta é só das mulheres e nós homens não temos que entender. Está na hora de estudar, abrir nossa cabeça e finalmente entender os fatos. Perceber que a omissão nos torna tão imoral quanto quem comete os atos. Vemos e cometemos vários assédios todos os dias, mas somos muitos a omitirmos os fatos e ficarmos calados. Quem lê, quem consome, quem compra poesia? Como é que funciona isso aqui no Brasil, né? Então, nessa questão da poesia marginal, pelo menos, cada poeta tenta se virar do seu jeito. Então, é independente, assim, digamos. Tem a questão independente, tem alguns que são coeditoras. É questão de livraria, essas coisas eu acho que já não tem tanto espaço, mas como na história da poesia marginal, vai cada um por si fazendo fanzines, né, que são os livretos de poesia que você pode fazer impresso em casa. O que as pessoas pensam disso, assim? Quando alguém te pergunta o que você faz, eu sou poeta, qual é a reação? Tem muito preconceito? Como é que é? Mas e trabalho mesmo? Sempre essa pergunta. Ah, é? Mas e trabalho você é poeta, mesmo? mas e o trabalho? Mas esse é seu hobby, né? Mas você estuda? Hoje em dia tem muito poeta que faz vídeo no YouTube e aí transfere um pouco o pessoal que lia muito ou que não lê, né? Começa a assistir vídeo, começa a ter esse outro olhar sobre a poesia. Eu vivo da palavra até hoje, eu vivo dessa poesia até hoje. Você consegue viver da poesia? Eu acho que tudo que eu faço a partir disso é por conta da poesia. Estou dando oficinas no Sul, na Bahia, em Pernambuco. Sou convidado para algumas mesas de conversa. Estive em Santarém, no Pará, agora. Né? O meu doutorado é sobre a performance na poesia do slam. Ele é um exemplo da galera, né? Já estou vendo assim. Mais ou menos, né? Eu acho que Aí, ó, tá não todo sou mundo eu que levo eles, né? Eles é que me levam. Ó, eu acho que tá na hora da gente começar a declamar alguma coisa, não tá não? A gente já falou demais. Agora é com vocês, entendeu? O cenário tá legal, né? Mas não sabe ensinar, não estimula Debaixo ninguém. da marquise privada de ter, privada, Dona Maria, usa o passeio público, uma calçada privada. Ela me olha, chora, diz que hoje não vai ter, que o salário que recebe mal paga as contas e dá pra comer. Denunciar, exonerar e, se necessário, mais uma vez a gente vai ocupar ninguém, vai tirar o nosso trono do estudar. Em 2 meses de ocupação, Público aprendi. é o busão, cercado da iniciativa privada que impede o poeta. Ontem à noite é a mesma daquela boca com areia, pós-caldo, pós-pele com poeira, de muito caminhar em estrada, terra seca, subindo os morros cortados em planos, curvilíneas ruas, com nuvens amarelas do fim do dia. Para chegar à praça da estação, a praça pública da estação, cercado pela iniciativa privada, impedido de manifestação de almas dos poetas que são públicos, mas privados de usar palavra em público.